Seja bem-vindo ao Viva Mais, podcast sobre saúde e bem-estar. Aproveite o seu tempo livre e aprenda sobre os temas mais importantes para a qualidade de vida, cuidado, autoconhecimento e reflexões. Tudo com base na ciência e novos olhares, sem achismos. Cada episódio é uma jornada para aprofundar assuntos do cotidiano de maneira prática e simples. A partir de agora, descubra o que você pode fazer para viver mais. Viva Mais está no ar! Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao novo episódio do podcast Viva Mais. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a dengue. No ano passado, a gente teve a pior epidemia da história no Brasil e o cenário se repetiu aqui em Campinas. A perspectiva para este ano é conservadora, um cenário igual ou até pior. Só que a dengue é um problema antigo. As primeiras epidemias no país foram registradas em 1981 e 1982. E os estudos mostram que o mosquito Aedes aegypti, infectado com o vírus, vem lá no século XVIII, quando os escravos foram trazidos ao Brasil em navios. Para entender um pouquinho desse cenário, eu converso a partir de agora com a Priscila Pegoraro. Ela é assessora técnica do Departamento de Vigilância em Campinas. Bem-vinda, Priscila. Eu queria que você comentasse por que a dengue está tanto tempo presente no Brasil, né? E o que a gente pode esperar ainda em 2025 e nos próximos anos? Fernando, de fato, né, a dengue ela é uma doença desafiadora para o Brasil e para o mundo. A gente tem observado um aumento significativo das pessoas doentes ao longo dos anos. Isso tem uma relação direta com a questão do ambiente, que tem a questão climática que interfere. O mosquito, ele é um mosquito adaptado a áreas de clima tropical e subtropical. Então, ele é beneficiado com o aumento das temperaturas. Então, quanto mais alta for a temperatura, maior é a rapidez ou a agilidade com que esse mosquito se prolifera, fazendo com que isso tenha um impacto significativo na transmissão da doença. Além disso, a gente tem um segundo fator, que são as pessoas, né? Então, a gente tem o fator do mosquito e o fator das pessoas. As pessoas, elas tem uma questão de suscetibilidade, que a gente chama em saúde. O que é isso? É a pessoa poder pegar a doença. O vírus da dengue, ele é um vírus que tem 4 sorotipos, 4 subtipos, né? Que é o tipo 1, 2, 3 e 4. Então, uma pessoa, quando ela é infectada por um tipo viral, ela fica imune para sempre contra aqueles subtipos. Só que, se ela for desafiada para outros sorotipos, ela vai poder ter dengue 4 vezes. Então, isso faz com que o número de casos de dengue se acumulem e as pessoas sejam desafiadas com relação a isso. Então, a gente tem um fator que é o fator climático relacionado com a circulação do vírus. Em 2024 foi o primeiro ano que a gente teve circulação de 3 sorotipos concomitantes na mesma epidemia, o que faz com que a gente tenha um aumento do volume de casos, porque todas as pessoas que não tiveram dengue pelo sorotipo 1, 2 e 3, que foi o caso de Campinas e região no ano passado, eles estão suscetíveis a desenvolver a doença. Bem, é importante a gente lembrar que, então, a doença ela é transmitida pela picada do mosquito contaminado, né? Então, o mosquito, ele tem a sua natureza, ele está disponível no ambiente. O Aedes aegypti, ele é um mosquito muito adaptado ao meio urbano, então ele consegue encontrar formas de sobreviver e de se proliferar dentro da cidade, se adaptando a colocar ovos em caixas d'água, em tampinhas de garrafa, em até plantas, vasinhos de planta, enfim. Então, ele é um mosquito com essa característica adaptável, então a chance dele ficar trazendo essa doença de maneira sustentada ao longo dos anos é exatamente por isso, pelas características específicas do mosquito Aedes aegypti. A gente espera, assim, com muita expectativa, a produção de vacinas em quantidade suficiente para que a gente consiga diminuir a chance das pessoas de adoecerem. Então, a gente está bastante expectante com relação à produção de vacinas em larga escala para atender a população do Brasil e a gente conseguir ter um impacto menor com relação à dengue. Mas isso não resolve a situação.
porque a gente tem outras doenças que são também transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Ou seja, nesse momento nós temos 3 sorotipos de circulação em Campinas. A pessoa ela pode ter dengue 3 vezes, né? Tentando uma linguagem mais simples para a população. E essas ondas sucessivas, ondas de calor sucessivas, elas acabam sendo prejudiciais. Sim, exatamente, Fernando. Com as ondas sucessivas de calor, quando a gente tem muito calor, a gente tem chuvas, e as chuvas, elas alimentam os criadouros com água e faz com que o mosquito se prolifere de maneira mais acelerada. Então, o calor interfere. Por exemplo, vou dar um exemplo. Um mosquito, quando ele tem uma temperatura média de 18 graus, ele demora uma média de 35 dias para fazer a fase dele botar o ovo, ele se transformar em larva, em pupa e ser um mosquito adulto, dá mais ou menos uns 35 dias. Numa temperatura que chega em média de 30 graus, esse intervalo de tempo cai para 7 dias. Então, a gente acaba tendo um volume grande de mosquitos disponível na época do calor, especialmente por conta dessa proliferação mais rápida que ele faz. E as chuvas acabam trazendo esse aspecto de aumentar o risco, porque enche os criadouros, e daí a fêmea ela tem uma vastidão de locais onde ela pode se proliferar. Priscila, a gente observa que a Prefeitura de Campinas ela tem aí acumulado uma série de ações, né, desde o ano passado, são números e números que não param de crescer. São as visitas aos imóveis para remover criadouros, orientações à população, nebulizações, mutirões aos finais de semana. Eu queria saber de você, depois de tanta coisa, né, você acha que ainda falta uma consciência coletiva de que a dengue é um problema de todos, né, e ela precisa ser tratada com maior rigor, por exemplo? Sim, eu acho que a dengue ela é uma doença multifatorial, então não é só o calor, não é só o mosquito, é uma vastidão de fatores que acabam influenciando. E um fator decisivo é a disponibilidade de criadouros. Então, a população, quando tem hábitos de não acondicionar adequadamente o lixo, joga o lixo na rua, joga o lixo em alguma casa que está abandonada, enfim, ele acaba colaborando para que existam criadores disponíveis e daí aumentando a chance de ter a transmissão da dengue. Então, o poder público, ele faz um trabalho extremamente importante, que é o trabalho de tentar mitigar o risco à saúde, mas se não houver colaboração da população, se não tiver uma consciência que a população, de fato, ela é determinante para auxiliar o poder público neste enfrentamento, a gente acaba tendo dificuldade de enfrentar, e por isso aí a gente tem a dengue há 40 anos, e todo ano ela é um problema, né? Tem anos que tem mais problema, menos problema, por conta da circulação do tipo de vírus que está circulando, mas, em geral, na época do calor, a gente tem esse problema, e a população pode e deve colaborar com a gente neste enfrentamento. Então, dispor o lixo de maneira adequada, fazer um controle de criadouros, que é aquele checklist, aquela olhada em casa uma vez por semana, 10 minutos por semana é suficiente para a população. Olhar a sua casa, verificar se não há nenhum recipiente. Criadouros são locais onde pode acumular água e, eventualmente, a mosquita ela consegue identificar esses locais para fazer a postura dos ovos. E esse local, ele não precisa necessariamente ter água, mas ele tem potencial para acumular água. A mosquita, ela é inteligente o suficiente para identificar locais onde possam ter acúmulo de água posteriormente, quando as chuvas, e daí fazer essa ovoposição, colocar esses ovos. E o ovo tem uma característica especial. Ele consegue sobreviver, se ele ficar num ambiente seco, por exemplo, e ele pode sobreviver até 1 ano. Então, a mosquita ela vai depositar o ovo. Se esse ovo não entrar em contato com a água, ele não vai eclodir e ele pode ficar resistente ali, esperando no momento que tiver chuva, que tiver água, e até 1 ano depois. Então, esse é o nosso desafio contra o mosquito. Ele tem uma adaptação muito grande e a gente vai tentando interferir e mudar, impactar a redução do número de mosquitos, mas a população também pode nos apoiar, eliminando esses criadores e fazendo esse controle de locais onde o mosquito possa nascer.
Priscila, você comentou bastante sobre os criadores. Durante as ações, vocês perceberam que tem um tipo de recipiente que ele é mais comum, as pessoas terem esse descuido. E eu queria que você reforçasse a mensagem, né? Ou seja, o cuidado com a dengue ele ocorre o ano todo, né? Não somente nas estações mais quentes, enfim. Sim, é verdade, Fernanda. É muito importante que a população saiba disso. A nossa luta contra o mosquito, ela é diária, ela é semanal. Não importa se está numa época de aumento do número de casos ou não, porque se tiver locais para a mosquita colocar o ovo, ela vai colocar. A gente tinha uma questão climática que interferia bastante a questão da transmissão da dengue, que eram épocas de frio. No frio mais intenso, mais rigoroso, a mosquita ela tem uma atividade muito menor, o que fazia com que a gente, às vezes, no inverno, conseguisse até eliminar a transmissão da dengue. Isso não ocorre já há alguns anos. Então, a nossa luta ela é sistemática para enfrentar o mosquito em todas as épocas do ano. O que ocorre é que quanto mais calor, essa velocidade de proliferação é maior, e aí a gente tendo mosquitos infectados, mais pessoas podem se infectar. Então, é importante que o trabalho seja feito durante todo o ano, não só a administração pública, através dos mutirões, através das ações de combate à dengue no casa a casa, no dia a dia, mas também a população fazendo a sua parte. Priscila, comentando ainda sobre a questão dos cuidados, né? As pessoas às vezes deixam de lado, enfim, banalizam. A partir de que momento as pessoas devem procurar uma unidade de saúde? Como que é uma diferenciação? Quando eu devo procurar no centro de saúde? Quando que eu devo procurar um hospital e uma UPA? A dengue ela é uma doença febril, né? Então, assim como várias outras doenças, quando a pessoa tiver febre, ela deve procurar o serviço de saúde. Mas é importante que ela procure um centro de saúde inicialmente, porque ela está numa fase inicial da doença. O centro de saúde vai conseguir fazer uma avaliação e fazer a conduta e direcionar a conduta para o paciente. É importante que o paciente, a hora que ele passar por atendimento, receba as orientações, receba um cartão de acompanhamento da dengue. Então, é importante a pessoa pedir para o profissional de saúde que está atendendo um cartão de acompanhamento, ele vai servir para guiar o tratamento dessa pessoa até o final da dengue. E neste cartão da dengue, de acompanhamento do paciente com dengue, tem os sinais de alarme e os sinais de gravidade. É importante a pessoa saber que na fase de defervescência, ou seja, por volta do 5º dia, quando tem remissão da febre, ele não está mais com febre, existe uma grande chance de complicações. Então, é importante essa pessoa voltar na unidade básica de saúde, no centro de saúde, para fazer o acompanhamento, como os profissionais falarem. Cada pessoa pode estar dentro de um grupo de risco ou de um grupo com maior chance de gravidade, que são as crianças, são os idosos e são as gestantes. Estes precisam de um cuidado mais rigoroso e, a depender da situação, eles vão ser encaminhados para um serviço hospitalar. As pessoas com sinal de alerta de gravidade, vômito persistente, dor abdominal, as crianças ficam extremamente prostradas, não conseguem ingerir a quantidade de líquido suficiente, podem procurar um serviço de atendimento de urgência para ter outros acompanhamentos. Então, sinais de alarme de gravidade, está suando frio, está vomitando demais, está com dor na barriga muito forte e intensa, procurar um serviço de pronto atendimento, tá? Para receber o cuidado adequado para cada fase da sua doença. A gente tem notado que o município tem procurado novas estratégias, né, para qualificar os SUS, tanto na assistência quanto no monitoramento dos pacientes, né? Outra iniciativa foi o uso da saúde digital para a gente ampliar a cobertura vacinal e também agora a gente está usando as mensagens via WhatsApp para alertar, né, a população que os agentes estão no bairro dela, para intensificar as ações de remover criadores, orientações. Queria que você fizesse um resumo, né, de como tem sido aí essas 3 ações e a importância delas aí, essa maneira do município tentar inovar, né, o enfrentamento à doença que já é antiga, enfim, em todo o Brasil. Essa estratégia, Fernanda, é uma estratégia extremamente importante e relevante, porque ela vai conseguir direcionar
a assistência às pessoas que realmente precisam. Então, quando a gente utiliza a Ana, que é a assistente virtual da saúde, ela consegue chegar e levar informação para as pessoas. E essas pessoas, valorizando a informação que estão recebendo, elas podem tomar a decisão de proteção. Então, a vacina, por exemplo, é uma vacina segura, uma vacina eficaz, que é indicada neste momento para de 10 a 14 anos. Então, é importante que a população saiba que tem que tomar vacina para proteger de casos graves da doença. E quando a Ana entra para tentar acionar essas pessoas que estão faltosas, que não estão recebendo a vacina ainda, ela colabora muito para que a informação chegue e a população faça uma ação em cima disso e procure os serviços de saúde para tomar a vacina. A mesma coisa no atendimento, extremamente inovador, você fazer o monitoramento dos pacientes à distância, né, através desse teleatendimento, desse telemonitoramento, porque faz com que a gente canalize energia e procure os serviços de saúde no momento oportuno ou necessário. O que acontece com as grandes epidemias de dengue é uma quantidade muito grande. Isso também aconteceu com o Covid, e a população aprendeu um pouquinho sobre a curva de crescimento da doença, e quando a gente ultrapassa a capacidade de assistência. Então, o que acontece com a dengue? Muita gente fica doente ao mesmo tempo. Com o uso da Ana, a gente consegue triar essas pessoas e garantir o acesso à assistência, de fato, às pessoas que mais precisam. Priscila, se a pessoa tiver uma dúvida em relação às equipes, né, que atuam aí nos bairros para controle de criadores, nebulização, como que ela pode tirar dúvida, enfim, se não é nenhum golpe, enfim, se ela ficar com algum receio? Fernando, as nossas equipes trabalham de maneira integrada. Então, a gente tem 3 equipes que trabalham de maneira integrada no enfrentamento à dengue. Uma delas é a equipe da vigilância em saúde, eles usam uma roupa azul e vão estar com um crachá identificados. A outra equipe que atua nessa linha de frente de combate ao mosquito são os agentes comunitários de saúde. Eles, em geral, usam uma roupa azul clara, né? E tem também o crachá. E a empresa terceirizada, que é Impacto, que usa uma camiseta laranja, e também são identificados. Então, esses profissionais, eles são os profissionais da linha de frente do combate à dengue. Então, as pessoas podem ter segurança para receber esses profissionais, eles têm um olhar diferenciado para procurar criadouros e eles conseguem encontrar. Então, às vezes a pessoa recebe o agente e fala assim, não, aqui em casa está tudo bem, está tudo certo, não tem nada. Mas como é uma equipe treinada para procurar criadouros, elas conseguem identificar riscos. Então, às vezes a pessoa acha que está tudo bem, na verdade tem algum risco na sua casa, colocando em risco ela e a sua família. Então, é importante receber o agente. Em caso de dúvidas, existe uma listagem que é disponível no Serviço 156, onde a pessoa pode fazer o atendimento, ligar, né, para o 156, durante a semana e aos finais de semana ligar para a Defesa Civil, que é o 99, para checar se aquele profissional que está se apresentando na casa da pessoa é, de fato, um profissional da Prefeitura de Campinas e está ali para fazer essa atuação. Então, garantir a segurança das atividades também é uma premissa nossa, e a gente quer proteger a população, tanto do mosquito, também com questões relacionadas à segurança. Então, ela pode entrar em contato e checar se esse profissional é, de fato, um profissional da prefeitura. Muito importante essa orientação, né, Priscila? Agora, falando um pouquinho de redes sociais, grupos de WhatsApp, a gente vê muita notícia falsa, né, que fala sobre como combater a dengue, como evitar, enfim. Eu queria que você comentasse se você viu recentemente 2 ou 3 exemplos aí que a população deve esquecer, que não vai ajudar em nada, por exemplo. Fernando, tem algumas coisas que é importante que a pessoa saiba. Seguir rigorosamente o que a equipe de saúde fala para o atendimento dela é importante, tá? Por quê? Porque a dengue ela é uma doença que, em geral, ela cursa bem. A pessoa fica bem depois de 6, 7 dias. Ela vai ficar com dor no corpo, ela vai ficar prostrada, ela vai se sentir fraca. Isso é natural por conta da proliferação do vírus no organismo. Só que as pessoas têm que tomar cuidado com algumas questões relacionadas à hidratação. Então, a pessoa ela vai receber uma orientação de hidratação, que é uma orientação de um volume grande, né? Então, ela vai chegar no serviço de saúde e ela vai ter
sei lá, tomar 3 litros de líquido por dia, tomar soro, tomar... E é importante que ela siga isso, para que ela evite que entre em uma situação de complexidade, fique grave, ou enfim. Às vezes as pessoas, elas fazem, tem informações distorcidas, né? Por exemplo, com relação ao mosquito, tem uso de repelentes, que são repelentes caseiros, que são feitos pelas pessoas, às vezes com cravo ou alguma coisa, ou às vezes até o uso de vela de citronela ou outras questões, que são comprovadamente ineficazes contra o mosquito. Então, às vezes você acha que está tomando uma providência de proteção e você está se colocando em risco. Então, isso é muito importante. Outra questão é, às vezes, o uso de algum medicamento que é contraindicado. Então, a pessoa, ela, em procurar um senso comum, ou procurar e tomar, fazer a automedicação, né, para tentar diminuir o mal-estar que a dengue causa, também é um fator de preocupação. Então, tem vários medicamentos que são contraindicados. Então, é importante seguir rigorosamente. Além disso, tem algumas receitas, né? Toma um batido com inhame, com enfim. Então, tudo isso não tem informação científica que respalde esse enfrentamento. Então, às vezes, a pessoa, ela não toma a conduta orientada pelo profissional de saúde, que é a hidratação, que é o repouso, que é a alimentação, assim, quando ele se sentir bem, né? Porque às vezes quem está com dengue fica mal, não quer se alimentar direito, mas é importantíssimo se hidratar e evitar fazer essas receitas mirabolantes, porque elas não têm fundo científico, elas não colaboram e às vezes elas interferem para um caminho ruim, né? A pessoa não segue a prescrição médica do profissional de saúde porque acha que uma receita vai dar conta e, de fato, vai aumentar o risco dela de ter complicação. Então, é importante ficar atento, fazer a checagem das informações, encaminhar essa informação. Existem alguns sites hoje que eles conseguem fazer a verificação, o Ministério da Saúde tem um site que consegue fazer a verificação dessa informação, se ela é falsa ou se ela é um boato, né, uma fake news, e daí as pessoas fiquem atentas, chequem essas informações para evitar circular informações falsas que podem colocar em risco a saúde da pessoa, da família e de toda a população. Aqui em Campinas, a gente também tem um portal onde a gente reúne, né, as informações, dicas sobre dengue. Queria que você falasse sobre ele. Isso, o portal é o dengue.campinas.sp.gov.br. A gente tem informações riquíssimas nesse portal, de perguntas e respostas, se é verdadeiro ou falso. Então, tem uma série de informações relacionadas aos criadouros, ao que fazer, enfim. Então, ele reúne informações tanto para a população em geral, quanto para os profissionais de saúde. Então, tem materiais técnicos, enfim, outras informações. Então, ele é riquíssimo de informação segura e informação verdadeira, que pode ser acessado pela população para tirar qualquer dúvida. Sempre muito importante, né? Informação de qualidade, respaldo na ciência. Priscila, para a gente encerrar esse episódio aqui do Viva Mais, a gente está falando de dengue. A gente pode deixar de se preocupar com as outras arboviroses, a chikungunya, por exemplo? Como que está essa situação aqui em Campinas e na região? Não, Fernando, infelizmente, as características de transmissão da dengue, elas são similares para outras arboviroses. São as viroses, né? São vírus transmitidos pelos mosquitos, pelos artrópodes. Então, a gente tem uma vasta gama de arboviroses que são de preocupação, inclusive no município de Campinas, que é o chikungunya, também transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. A gente está tendo circulação de chikungunya maciça no Oeste Paulista. Então, tem uma questão importante que a gente observa, analisa os casos e faz as intervenções imediatas. É importante a população saber que, quando ela procura o serviço de saúde, ela nos dá 2 informações. Uma sobre a saúde dela, para que ela possa tomar todos os cuidados, e a outra informação é sobre
aonde ela pode ter adquirido essa doença. E as equipes da vigilância, elas trabalham olhando aonde ela circulou e aonde que a gente tem que fazer as ações de combate ao mosquito. E para o chikungunya, evitar ser uma doença que se espalhe por toda a região, é importante que a gente faça o bloqueio imediato. Então, a pessoa procurando um centro de saúde, um serviço de saúde, e essa informação chegando para a vigilância, a gente já consegue fazer uma série de ações para tentar controlar esse risco. Então, o chikungunya é uma doença que traz uma dor articular muito intensa, que impacta muito a qualidade de vida das pessoas, então é um alerta para a gente. O Zika vírus é uma outra arbovirose que tem relação com a malformação congênita, né? Então, tem bebês que nascem com malformação neurológicas, e microcefalia, que está relacionada ao Zika vírus. É uma outra doença que é transmitida pela Aedes e que é de importância, né, nacional, mundial. Então, é outra doença que a gente se preocupa. As ações, elas são as mesmas para dengue, zika e chikungunya. Então, a partir da suspeita, em geral, a zika, ela tem um exantema, que é a pele toda vermelha. Isso pode acontecer na fase final da dengue também, tá? Onde tem uma coceira, enfim, mas na zika é a fase inicial, então começa aquela vermelhidão no corpo. Isso já é um sinal que precisa procurar o serviço de saúde para que a gente possa olhar para isso. E para além dessas 3 doenças que são transmitidas pelo Aedes aegypti, a gente tem outras 2 que são importantes, que é a febre oropouche, tá? Que é transmitido por um mosquito que não é o Aedes, mas que também tem uma chance de ser introduzido, então a gente monitora, a gente avalia, e estamos em observação com o oropouche, e além disso a febre amarela, que é uma doença silvestre, mas é também uma arbovirose, então é importante que a população esteja vacinada contra a febre amarela, para evitar o risco de adquirir a doença e, infelizmente, evoluir para a gravidade, que é o que costuma acontecer para as pessoas não vacinadas. Elas, em geral, têm uma doença com desfecho ruim, pode até causar morte. Chegamos ao fim. Eu agradeço a participação da Priscila Pegoraro. Ela é assessora técnica do Departamento de Vigilância em Saúde aqui em Campinas. Obrigada, Fernando. Na próxima semana, a gente volta com outro tema aqui no podcast Viva Mais. Continue acompanhando.